Hoje vamos começar. A verdade que é um tema novo, mas é um tema que está ligado. A gente falou na aula passada, antes da gente entrar na Lei de Sanut, antes da gente falar sobre a zombaria, a gente falou um pouquinho sobre 4 categorias de pessoas que, mesmo que eles vão ter Olam Haba, eles vão poder ir para o mundo vindouro, mas eles não vão lekabel pnei ashkinah, eles não vão poder receber a presença divina. Quer dizer, deve ser com certeza algo muito ruim, muito negativo, mesmo que a pessoa, ele pode estar no Olam Haba, ele não tem direito de receber a presença de Deus. Quais são esses 4 grupos? O grupo dos leitzanim, como a gente falou na aula passada, que são os zombadores, aqueles que gostam de fazer piada com tudo e com todos, qualquer situação é motivo para ficar zombando. O segundo grupo que a gente vai falar hoje, o grupo dos shakranim, o grupo dos mentirosos. O terceiro grupo, o grupo dos hanefim, o grupo dos bajuladores, que a gente depois vai se aprofundar um pouquinho sobre eles, e o grupo dos balei lashonará, os mesaprei lashonará, aqueles que gostam de criar intrigas, de falar mal das pessoas, de jogar uma pessoa contra outra. São os 4 grupos, os 4 ligados com a nossa fala. Então, por isso a gente ressaltou tanto o cuidado com a fala, o quanto a gente tem que ser muito cuidadoso, que nem os peixes. Quanto mais ele ficar com a boca fechada, menos chance tem de um anzol pegar ele. Assim também o ser humano, quanto mais a gente ficar de boca fechada, menos chance tem do Yetzer Hará pegar a gente pela nossa boca. Então, Bezrat Hashem, hoje vamos falar sobre a mentira. Vamos tentar ver vários tipos de mentira, várias categorias de mentirosos, porque normalmente quando a gente fala que os mentirosos não vão mekabel pnei ashkinah, não vão receber a face de Deus, a gente pensa, Baruch Hashem, o rabino não está falando comigo, mentira não é comigo, olha, posso ter muitos defeitos, mas Baruch Hashem, mentira não tem nada a ver comigo. Olha que impressionante, ele vai trazer 9 categorias de mentirosos. Óbvio que tem o mentiroso clássico, aquele mentiroso que quer enganar, que quer extorquir, que quer causar dano para os outros, mas a gente vai ver que também entra na categoria de mentirosos aquele que não é cuidadoso com as informações que recebe na hora de passar para frente, pessoas que gostam de mudar um pouquinho as histórias. Tudo isso também a gente vai ver que entra na categoria de mentirosos e a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente já viu de todas as mitzvot que tem na Torá, a única mitzvah que a Torá usa essa linguagem, midvar sheker tirhak, não só que é proibido mentir, existe uma mitzvah da Torá da gente se afastar de qualquer coisa que possa levar a gente para a mentira. Quer dizer, não só a mentira por si só, tudo que pode levar também a gente para mentira, isso é muito grave e a gente tem que tentar, Bezrat Hashem, fugir disso. Vamos começar, olha o que o Orhot Tzadikim ensina para a gente. A Sheker, Dak Kasher Escola Dam Kesef Vezahav Bemoznaim. Quando uma pessoa ela vai pesar, ela vai colocar numa balança ouro e prata, o Mavrin Benkal Lekaved, e ele vai distinguir entre coisas leves e pesadas. Ele vai ser muito cuidadoso. A gente sabe que 1 grama de ouro faz diferença. Ninguém fala, não, 1 grama a mais, 1 grama a menos, é ouro, é prata. Ninguém fala um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Kar escola dama raham bemosnaim leavina sheker veemet. Assim a gente tem que ser cuidadoso, como aquele que coloca na balança ouro e prata. Assim a gente tem que sempre pesar nossas palavras para ter certeza que a gente está falando verdade e Deus me livre, não estamos entrando de nenhuma maneira na mentira. Veyesh hiluk ben sheker le sheker, e a verdade que tem diferença entre vários tipos de mentira. Quer dizer, tem mentiras, obviamente, mais graves, tem mentiras mais leves, mais que nem aquele ditado, né? Da mentirinha branca. Não tem mentirinha branca, toda mentira tem algum nível de gravidade e a gente tem que estar muito cuidadoso com a nossa fala
para a gente se afastar de qualquer tipo de mentira. Qual é a diferença entre as mentiras? Por exemplo, a Omer Alaetz, Sheu Zahav, uma pessoa que ele fala de uma árvore para todo mundo, que essa árvore é feita de ouro. Quer dizer, está todo mundo vendo que essa árvore é de madeira e ele está tentando convencer todo mundo que essa árvore é de ouro. O Tosheker e a Duau, esse é um tipo de mentira que todo mundo sabe que é mentira, ninguém vai cair nisso, ninguém vai acreditar de verdade que aquela árvore é feita de ouro. Mas, olha só, a Omer al-Nehoshet Kalal, Sheu Zahav, agora quem fala sobre o bronze polido, o bronze que é brilhante, que ele é ouro, o Tosheker Tsari Havchaná. Esse tipo de mentira, a pessoa precisa ser um pouco mais cuidadosa, que eles lishnehem demutahat, porque os dois são muito parecidos. Tem, inclusive, um ouro, né, chamado pirita, que é o ouro dos tolos, que é muito difícil. Realmente, a pessoa tem que ser um grande conhecedor para saber distinguir o que é o ouro verdadeiro, o que é o ouro dos tolos. Veyesh zayafim aosim demuta nehoshet, que demuta zahav. Tem muitas pessoas, muitos falsificadores que tentam enganar pessoas, mostrando que, na verdade, esse bronze ele é ouro. Veaz afilo abekiim einam meholim leavrin que im bekosh gadol. E aí mesmo os grandes especialistas, eles vão ter que ser muito cuidadosos para distinguir o que é ouro de verdade, o que é esse bronze, que ele tem a cara do ouro. Karinyan amarchavá, assim também na área dos nossos pensamentos. Yesh mepulpal veoses varot lekayem sheker atinirá o emet. Tem aquelas pessoas que são pessoas espertas, são pessoas que elas criam mundos de mentira que é até difícil distinguir quando realmente ela está falando a verdade e quando ela está mentira. Aval ahaham mevim kol echad, mas a pessoa que ela é sábia, ela consegue pegar os mentirosos. Só para entender, olha o nível de sabedoria dos nossos sábios. Na época do Gaon Mivilna, o Gaon Mivilna, ele era uma pessoa conhecida por todo mundo, não só pelo estudo de Torá, ele sabia toda a Torá de cabeça, de trás para frente, de frente para trás, todo o Talmud, toda a Torá, todo o Taná, ele sabia tudo de cabeça. Mas todo mundo fala sobre o Gaon Mivilna, da genialidade, da sabedoria dele para resolver os casos do dia a dia, ou também várias histórias que a gente escuta, por exemplo, do Shlomo Amelech. Mas o Gaon Mivilna, na época dele, teve uma mulher que, lo aleino, ela ficou aguná. Uma mulher aguná é uma mulher casada que o marido desaparece. Então, essa mulher, ela tem um status que ela está, entre aspas, pendurada. Ela não está permitida para casar com outro homem, porque ela ainda tem status de uma mulher casada, mas o marido dela desapareceu. Então, infelizmente, é uma situação que pode acontecer em épocas de guerra, pode acontecer isso, quando um homem vai para a guerra e ninguém tem notícias dele, ninguém sabe se ele está prisioneiro, se ele morreu na guerra. Então, tinha uma situação na época do Gaon Mivilna de uma mulher que era aguná. Chegou, depois de 20 anos, mais ou menos, que essa mulher, coitada, estava uma aguná, não podia casar, não podia mais reconstruir a vida dela. Chegou o marido na cidade, um homem se dizendo como marido dela, e ninguém reconhecia ele, mas já passaram 20 anos. Está escrito, por exemplo, na história do Yosef. O Yosef ele foi vendido com 17 anos. Quando os irmãos reencontraram com ele, já tinham passado muitos anos. Ele foi vendido como um jovem sem barba na cara. Agora, ele já é uma pessoa mais madura, de barba. Os irmãos não reconheceram ele. Então, acontece e as pessoas começaram a não ter certeza se realmente era o marido dela ou não. Só que o homem começou a falar todos os detalhes, como foi o casamento, como foi a noite de núpcias, detalhes que ninguém poderia saber, até que praticamente a cidade inteira estava convencida que aquele era o homem, ele queria voltar para continuar o casamento com a sua esposa, até que a história chegou nos ouvidos do Gaon Mivilna, e o Gaon pediu para a pessoa ir
na sala dele para conversar com ele, e quando o homem entrou lá, ele começou a contar os detalhes do casamento, tudo que ele sabia da vida da mulher, que mais ninguém podia saber, até que o Gaon Vilna convidou ele para ir na sinagoga e falou, por favor, eu quero que você me mostre qual é o seu makom kavua, qual é o seu lugar que você sempre senta na sinagoga. E o homem começou a ficar branco, não sabia responder. O Gaon Vilna falou, você é um impostor, você é um mentiroso, e começaram a apertar o homem, começaram a ameaçar ele, até que ele confessou a história, qual que era a história verdadeira. Na verdade, ele conheceu o marido daquela mulher, que era um urachá, era uma pessoa perversa, e ele contou todos os detalhes, todos os segredos para esse homem, para que ele fosse na cidade e se passasse como marido da mulher. Mas o Gaon Vilna, ele sabia que ninguém vai esquecer qual é o seu makom kavua, o lugar onde você faz tefilá todos os dias na sinagoga. E essa pessoa, como ele não sabia, foi a brecha do Gaon Vilna saber que era um impostor. Então, a gente vê a sabedoria. Às vezes, tem gente que é tão boa mentirosa que precisa um especialista em mentira para descobrir essa pessoa, Leavdil, Ben Hasheker, Ben Emet, para diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Vezeda variadu alakol, isso é uma coisa sabida para todo mundo, Sheasheker ve'emet tchufim belev echad. Os dois estão juntos no coração, quer dizer, a verdade e a mentira é muito próximo da gente acabar querendo falar a verdade, mas acabar entrando na mentira. Yeshadam mezuyaf, tem pessoas que são falsas, afilo sheyodea bevadai shadavar sheker, e mesmo que ele sabe com certeza que uma coisa é mentira, o nimshach harav, ele é atraído atrás da mentira, ele acaba querendo acreditar naquela mentira como se aquilo fosse verdade. Quantas vezes na vida a gente já presenciou situações, a pessoa ela quer seguir na mentira, ela tem motivos para querer acreditar naquela mentira e não tem nenhum argumento lógico que consegue tirar a pessoa daquela situação. Kol sheken kesheyesh sherayot latzdadim lesheker. Então, mesmo mais ainda quando tem prova para os dois lados da mentira, shedome liot emet, shebevadai yemasher hachar shikro. Então, a pessoa às vezes ele traz provas racionais para continuar acreditando na mentira e, infelizmente, a gente vê hoje em dia quantas pessoas querem trazer provas racionais que Deus não existe, que o mundo começou com o Big Bang, que toda a teoria que o mundo começou a partir de uma proteína, e vem trazer provas racionais para isso, racionais entre aspas, quer dizer que precisa ter muita fé para acreditar no que essas pessoas acreditam, mas eles defendem. Tem gente hoje em dia querendo trazer provas. A gente comentou ontem na aula que o mundo é plano, quer dizer, com fotos, com todos os tipos de comprovação. Tem pessoas que discutem se a Terra ela é redonda ou ela é plana. Quer dizer, a gente está no ano de 2020 com pessoas querendo trazer esse tipo de discussão, como se não tivesse nada mais importante na vida para a gente discutir. Aqui no Brasil tem coisas mais importantes, se a gente vai tomar vacina ou não vai tomar vacina. Aval yesh adam amiti, mas tem pessoas que são pessoas verdadeiras, velo yaseh sheker, ela kesheyesh varot lo leshaker. Ele não vai falar mentira, a não ser que também ele acabe sendo enganado pela mentira. Azunim shah harashek. Então, olha como é perigoso que pessoas que podem acabar caindo atrás da mentira. Por quê? Porque muitas vezes a mentira ela vem toda embasada, ela vem com um monte de provas. Por isso, a gente tem que estar sempre muito esperto, a gente tem que estar... É o que eu falo hoje em dia, está na moda as fake news, a gente acaba passando para frente informações sem checar se a informação é verdadeira ou não é verdadeira. Quer dizer, a gente acredita hoje em dia em qualquer coisa que venha, mas veio com o selo do Ministério da Saúde. Quer dizer, dá para fabricar em qualquer lugar o símbolo do Ministério da Saúde. Se a gente vê, a gente só duvida das coisas que os rabanim falam, que a Torá fala, a gente tem dúvida, mas o que a gente recebe de informações no nosso e-mail, a gente já passa para frente, a gente acredita
como se fosse Alahá Moshe Sinai, como se Moshe transmitiu isso para a gente. Então, a gente precisa de muita sabedoria para conseguir derrubar todas as provas, todo o embasamento de pessoas que tentam enganar a gente, trazendo mentiras. E a gente precisa saber a pessoa é atraída de acordo com os traços de caráter dela. Depende dos traços de caráter, vai ser mais fácil para a pessoa ser atraída atrás de certas mentiras. Por exemplo, a Atzel, a pessoa que é preguiçosa, todas as lógicas dele para acreditar nas mentiras vão ser de acordo com a preguiça dele. Então, como os nossos sábios trazem o exemplo, o preguiçoso, você fala para ele, olha, por que você não vai procurar, vai fazer um curso lá fora, vai estudar a Torá? Eu falo, Deus me livre, mas pode ter um leão na rua. Já pensou se eu saio na rua e aparece um leão no meio da rua? Quer dizer, tudo de acordo com a preguiça da pessoa, ela vai querer acreditar para seguir no caminho que ela quer seguir. Verena Kassan Ahar Kassó, a pessoa que é irritada também vai sempre procurar argumentos para manter a irritabilidade dela. Vehen Agee Ahar Gavató, o orgulhoso de acordo com o orgulho dele. Vehen Kol Amidot Shebearnu Lefi Amidah Sheyeshbo, cada um se comporta, cada um procura justificativas de acordo com os seus traços de caráter. Por quê? Porque a gente muitas vezes quer acreditar em alguma coisa e a gente cria um monte de teorias, a gente cria um monte de desculpas para continuar acreditando nas maiores mentiras. A gente quer se enganar muitas vezes. Então, cada um vai tentar se enganar de acordo com seus traços de caráter. Lefirach, Adam Sheur Otzeliot Isha Elokim Amiti, uma pessoa que quer ser um homem de Deus correto, verdadeiro, essa pessoa, ele precisa tzarich leasir tchila mimeno kol midot gruot. Olha que incrível. O nosso trabalho de midot, o nosso trabalho nos traços de caráter, eles vão ajudar a gente também a ser menos mentiroso na vida, a mentir para a gente mesmo. A pior mentira é mentir para a gente mesmo. Óbvio que dá para enganar os outros, mas muitas vezes a mentira serve para a gente mentir para a gente mesmo. Então, quanto mais a gente trabalhar os nossos traços de caráter, a gente tirar os traços de caráter negativos, a gente vai também trabalhando para não precisar se apoiar em mentiras, para acreditar no que a gente quer acreditar, que deixe lotim shecheio, amidah sheyeshbo lefi nyaná, veas yuhal leasiga emet, para que a gente não seja puxado pelas nossas midot negativas e a gente consiga alcançar a verdade. Agora ele vai falar 9 categorias de mentirosos e, infelizmente, a gente vai ver que a gente acaba, pelo menos em alguma ou algumas delas, a gente acaba entrando. Infelizmente, a gente não se cuida de ser correto, de realmente ser preciso nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente passa para frente. A gente, de novo, muitas vezes quer acreditar nas mentiras. Então, vamos ver as 9 categorias e vamos tentar fazer, cada um, fazer uma análise na sua própria vida, aonde a pessoa precisa trabalhar para tirar a mentira da vida dele. Primeira categoria, essa com certeza é uma das piores mentiras que existem, é a makrish be'amito be'pikadon ou be'alvaá, a pessoa que ele fala mentira para negar um depósito que foi feito com ele, ou um empréstimo de dinheiro, ou shemei checker, uma pessoa que ele faz um falso testemunho, quer dizer, pessoas que usam a mentira para causar dano para outras pessoas. Veyesh bazeh sheker shnei onashim. Esse tipo de mentira, ele vai causar para a pessoa 2 castigos. Aerhat mahmat sheker.
um castigo por causa da mentira que ele está contando, que a sheker avbelonezek utoavat Hashem idbarav, porque a mentira, mesmo que ela não cause dano para os outros, ela é chamada de abominação. Olha que coisa que a gente tem que parar para pensar de novo. Muita gente pensa que não tem problema nenhuma contar uma mentirinha, foi só uma mentirinha leve. Mentira é chamado pela Torá de uma toevá, uma abominação aos olhos de Hashem. Por isso a gente tem que ser tão cuidadoso que a sheker, a mentira mesmo sem dano, é uma coisa muito negativa. Einaim ramot lashon sheker yafiach kzavim et sheker umeshaleach medanim benachim. Olha o que a Torá, ele chama, olha só, a Torá está fazendo um pacote de tudo que é chamado uma abominação. Pessoa arrogante, a pessoa mentirosa, a pessoa que ele está sempre com falsidades, a pessoa que faz falso testemunho, a pessoa que semeia discórdia entre os seus companheiros, todos eles são chamados uma toevá, uma abominação. Então, a gente tem que, Deus nos livre, a gente descobrir que a gente é chamado por Hashem como uma abominação. A gente tem que fugir disso. Veomer, o pitatafurot, saneise, eu odeio a boca dos perversos. Eu odeio aqueles que usam a boca para fazer mal para os outros. Esse é o primeiro onesh, o primeiro castigo é pela mentira por si só, isso já merece ser castigado. Qual é o segundo castigo que esse mentiroso vai receber? Mahmata nezek sheizik lechaveró, por causa do dano que ele está causando para o seu companheiro. Então, infelizmente, essa pessoa ela está fazendo duas transgressões, causar danos para o próximo e ser chamado de uma abominação diante do Criador do mundo. A segunda categoria que a gente tem de mentirosos, talvez uma categoria um pouco mais leve, mas também a gente vai ver que também é uma pessoa com más intenções, em begufa sheker nezek lechaveró, quando na própria mentira não tem nenhum tipo de dano para o próximo, armit kaven leatot chaveró sheyamin bo veiftar bo. É aquela pessoa que ela fala mentiras para ganhar a confiança do próximo, para que a pessoa comece a confiar nela, veloi shamer mimeno, e ele baixe a guarda, que a pessoa ele não vai ser cuidadoso, veaz yuhaleará, e aí sim a pessoa vai poder fazer o mal, a pessoa vai poder prejudicar. Como está escrito no profeta Irmial, bepiv shalom esreu yedaber, da boca para fora, ele fala pacificamente com o seu companheiro, o bekirbo yassim arbo, mas por dentro ele está preparando a emboscada para o seu companheiro. Ve'av beinei basar vadam nitava sheker. Olha que coisa impressionante, mesmo entre as pessoas, não só aos olhos de Hashem, aos olhos das pessoas, alguém que é mentiroso também é considerado uma toevá, também é considerado uma coisa abominável. Todo mundo, quando vê alguém que todo mundo sabe que é um grande mentiroso, essa pessoa perde a credibilidade, essa pessoa perde o respeito dos outros. Então, tem aquela boa e velha piada, como a gente sabe que um político ele está falando mentira, e a resposta é só ver se ele está mexendo a boca. Infelizmente, é uma profissão que está acostumado o tempo inteiro, em especial, época das eleições, começa aquelas mentiras, a vida do cara vira uma vida perfeita, e a preocupação que ele tem com o povo, e a preocupação com os projetos sociais, até ele chegar no poder, e aí todo aquele discurso dele a gente vê que, na verdade, era uma grande mentira, uma grande falsidade, o quanto as pessoas desprezam aquele que não mantém a sua palavra. Terceira categoria dos mentirosos, a meshaker behaveró, lo ligzol mimeno davar sheu shelo, ahuroe tovat shatidalavo lehaveró, veu meader harototová,
Lakachatelav besheker uberamaut. Olha que impressionante, uma terceira categoria. A pessoa não quer tirar o que é do seu companheiro agora através de uma mentira, mas através de mentiras, através de enganação, essa pessoa sabe que vai vir alguma coisa boa para essa pessoa no futuro e ele já está se preparando para abocanhar isso que a pessoa vai receber. Por exemplo, é sabido que a pessoa vai receber uma grande herança. Uau! Essa pessoa começa a ganhar tantos amigos, todo mundo quer ser amigo dela, todo mundo gosta de fazer favores para ela, todo mundo está pensando, na verdade, em ganhar um pouquinho do que vai vir lá para o futuro. Ou alguém que fica falando mentiras para a pessoa até que o amigo vai dar para ele um presente. Como alguém que começa a falar notícias mentirosas, começa a falar boas notícias, mais embasadas em mentira, para que essa pessoa possa dar para ele algum tipo de presente. Eu escutei uma história genial do Rav Shlomo Levinstein, Shlita. Olha que história incrível. O Rav Shlomo Levinstein, ele conta de um pai que era um homem muito, muito rico, mas, infelizmente, ele acabou mimando o filho dele. O filho era um jovem que não fazia nada de importante na vida, estava sempre metido com as pessoas erradas. Certa vez, ele entrou numa discussão com um grupo num barzinho e se levantou uma das pessoas lá, deu um tapa na cara dele, envergonhou ele em público. Ele ficou com tanta vergonha que esse filho desapareceu. Então, o pai ficou preocupado, o pai esperou, de noite ele não voltou para casa, o pai foi na polícia, a polícia procurou ele, desaparecido, ninguém sabe, ninguém tem informações, ninguém sabe o que aconteceu com esse jovem. Então, a polícia procura por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem nenhuma pista do paradeiro desse rapaz, a polícia dá o caso encerrado, desaparecido e acabou. O pai fica inconformado, o pai tem muito dinheiro, ele contrata um detetive particular e ele vai atrás de informações, o detetive vai procurando, até que esse homem começa também, ele sozinho, ele quer investigar para saber exatamente aonde está o filho dele, o que aconteceu. Chega uma vez um mendigo, a verdade é que todo mundo que chegava na cidade, que vinha de outros lugares, ele aproveitava para checar se viram o filho dele, se não viram o filho dele. Chega um mendigo na cidade, esse mendigo escuta que esse homem é muito rico e ele vai direto na casa desse homem e o homem vira para ele e fala: eu estou disposto a te ajudar se você me ajudar também. Eu quero informações do meu filho, o meu filho está desaparecido, meu filho chamado Haim, eu quero saber sobre o meu filho. E aí acende a luz na cabeça desse mendigo que ele pode ganhar muito dinheiro agora. Então ele começa a perguntar, falou: não, mas quem é seu filho? Ele falou: meu filho chamado Haim, ele desapareceu faz 1 ano, começa a contar um pouco. Ele falou: peraí, me fala melhor, como que é esse teu filho Haim? Ele falou: olha, é um menino, ele é ruivo, ele é gordinho, ele é assim, assim. Ele falou: não, tá brincando, sério? Ele falou: não, por quê? Você conhece meu filho? Ele falou: não pode ser, é muita coincidência, olha só, eu venho da Papalônia, esse é o nome da minha cidade, uma cidade pequenininha, muito longe daqui, e você não sabe há quanto tempo sumiu o teu filho. Ele falou: não, já faz 1 ano que ele sumiu. Ele falou: olha que coisa, faz 1 ano, chegou um rapaz chamado Haim, igual, as mesmas características, ruivinho, gordinho, a mesma coisa. Uau, que menino incrível, sério que é o teu filho? Meu, esse rapaz, ele senta, ele estuda a Torá o dia inteiro. Que menino incrível, olha, que alegria você ser pai de uma criança, de um jovem como esse. Ele é o orgulho da nossa cidade lá na Papalônia. Uau, o pai começa a ficar orgulhoso, ele pega $10.000, olha, está aqui, você não sabe a alegria que você me deu, está aqui um presente para você, dá $10.000 para ele. Esse mendigo sai feliz da vida. Quando ele sai da casa, ele encontra um outro mendigo que está vindo pedir dinheiro. Vamos continuar a mentira. Ele senta com outro mendigo e fala: a gente vai ganhar mais dinheiro ainda. Faz o seguinte, conta a história para ele
e eles bolam um plano entre esse segundo mendigo, ele bate na porta, fala, olha, por favor, o senhor pode me ajudar com um pouco de dinheiro? Ele falou, olha, depende, eu te ajudo se você me ajudar. Da onde você vem? Não, eu venho de uma cidade pequena, o senhor não deve conhecer a cidade. Falou, não, me fala, da onde você vem? Olha, é uma cidade muito pequena, chamada Papalônia. Falou, sério, você vem da Papalônia? Não acredito, olha que Minas Shamayim. Sério que você vem da Papalônia? Então você conhece meu filho Haim? Falou, seu filho Haim, o genro do Rabino? Falou, como é que é? O meu filho é genro do Rabino? Falou, pois é, você não sabia disso? Teu filho é um Talmid Raham, é um estudante de Torá. Uau, ele é a pessoa mais querida da cidade. O Rabino lá da Papalônia tinha uma única filha e ele escolheu para casar com o seu filho Haim. O seu filho vai ser o sucessor do Rabino da cidade. Ele é um jovem brilhante. Todo mundo que tem dúvidas vai perguntar para o teu filho. Uau, esse homem fica feliz. Ele dá uma festa de 7 dias com comida, com bebida, para comemorar o casamento do filho com a esposa do Rabino da Papalônia. E quem senta na cabeceira da mesa? Aquele mendigo. Ele dá um terno novo para o mendigo e depois de 7 dias de festa, ele dá $20 mil para o mendigo e eles dividem o dinheiro. Esse mendigo vai embora também. No dia seguinte, quem aparece? O Haim. O Haim mais sem kippah, sem tzitzit. E aí o pai olha para ele e fala assim, Haim? Falou, pai, tudo bem? Falou, Haim, cadê kippah, o tzitzit? Peraí, você não é rabino na Papalônia? Falou, papa quê? Falou, Papalônia, filho, você não é rabino? Você não casou com a filha do rabino? Falou, pai, você bebeu? Você está bem? Você bateu a cabeça? O que está acontecendo? E aí, aos pouquinhos, o pai vai entendendo que ele acabou de ser enganado, ele caiu no conto do vigário. Que nem ontem alguém me mandou que um post escrito que ele tinha comprado um livro, Como Não Cair em Golpes, e há 90 dias não tinham entregado ainda para ele o livro. Então, infelizmente, a gente acaba... Tem gente que é profissional em mentira, em enganar os outros. Esses 2 mendigos eram profissionais. Tem gente que, infelizmente, quer tirar dinheiro, quer ganhar vantagem dos outros através da mentira. Então, começa a falar notícias que não são verdadeiras, querendo ganhar alguma coisa com isso, até que é rabino da Papalônia para ficar milionário. Coitado desse pai, a vergonha que ele teve que passar depois. E assim os nossos sábios, eles falam para a gente no Talmud, no Tratado de Sanedrin, Amarliv bediburo keilu oved avodazará. Olha que coisa grave, aquele que é um dissimulado, aquele que é mentiroso, aquele que muda as palavras para enganar uma outra pessoa, keilu oved avodazará. É como se ele tivesse feito um ato de idolatria. Óbvio, né, que ele traz aqui que não é que fez idolatria mamash, lavdavka, keilo oved avodazará mamash. Não é como um idólatra, não se compara alguém falar mentira com alguém que realmente fez um ato de idolatria. Eila adimion al-ktsata, um pouco parecido que o nistar basheker, Venezar Bechav, porque ele se esconde atrás de mentiras e é ajudado por coisas vazias, como aquele que é idólatra. Ele acredita num Deus de barro, num Deus de madeira, quer dizer, ele acredita em coisas vazias. Esse aqui também se apoia na vida através das mentiras e das coisas vazias. Então, olha quantos tipos de mentirosos. Bezrat Hashem, espero que até agora, espero não, tenho certeza, um monte de tzadikot aqui, um monte de tzadikim. A gente está falando aqui de pessoas realmente mal intencionadas. Todas essas categorias é gente ruim, é gente que está usando da mentira para ganhar favores, para enganar, para causar dano para os outros. Baruch Hashem, certeza, desses aí, a gente pode, até agora, a gente ainda pode dormir tranquilo, mas calma, calma, vamos chegar lá. A quarta categoria, a Meshaker Besipur Dvarim, a pessoa
que ele fala mentiras quando ele está contando uma história. Ele vai contar uma história que ele escutou, ele vai passar para frente e ele vai contar mentiras. Sheshamah miktzat u'mahlif, porque ele escutou algumas partes da história e ele muda um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas ele faz isso com intenção. Então, tem aquele famoso, eu não lembro, Baruch Hashem, não lembro o nome, mas um dos fofoqueiros profissionais aí da mídia brasileira, que o bordão dele, a frase dele é: eu não invento, eu só aumento. Então, infelizmente, tem gente que a profissão, tem programas de televisão só de fofoca, só de mentiras, só de aumentar as histórias. Infelizmente, se tem programa de televisão para isso, é porque tem público, só tem palhaço, se tem auditório para o palhaço. Se o palhaço não tivesse o auditório, ele não ia fazer palhaçada. Se não tivesse público para ver esse tipo de coisa, as pessoas não iam fazer, não iam investir dinheiro se não trouxesse algum resultado. Infelizmente, quantas revistas, quantos programas só de fofoca, de mentiras, onde se aumenta muito as coisas, especulações, falam coisas sem ter certeza, e infelizmente tem muita gente que paga para esse tipo de informações. Então, olha que impressionante. A pessoa não está ganhando nada com isso, quer dizer, ela não tem um ganho monetário com essas mentiras. São muitas mentiras que, na maioria das vezes, não causam dano para ninguém. O peamim sheu mesaper dvarim sheu bodé kulam libó. E às vezes ele vai falar coisas que ele inventou completamente, quer dizer, já não é nem que ele está aumentando, tem coisas que ele passa para frente que ele inventou da cabeça dele. Essa pessoa, de novo, parece que o que ele fez de tão errado? Ele colocou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, ele complementou a história, ele queria que a história tivesse uma outra cara, ele não fez nada tão grave. Tem homens, tem castigo para isso. Sheoev sheker belotoelet, porque essa pessoa, ele ama mentira sem ganhar nada com isso. Olha que impressionante, se a pessoa ainda faz uma coisa errada, porque ele ainda vai ganhar alguma coisa com isso, ainda dá para entender, mas amar mentira só pela mentira, por que você está se apoiando na mentira, mesmo sem ganhar nada com isso? Amar Shlomo Amelech alav shalom, e sobre isso falou Shlomo Amelech, Yafiach Kzavim et Sheker, a pessoa que é uma falsa testemunha, ele está respirando mentira. Quer dizer, a pessoa começa a viver dentro da mentira. Quem ama mentira, mesmo sem ganhar nada com isso, ele começa a... Chega um momento da vida que ele já não sabe o que é verdade, o que é mentira. Tem aquele ditado, a gente vai chegar nisso, que a gente fala, a mentira tem perna curta. O que acontece quando uma pessoa conta uma mentira? Para sustentar a mentira dele, ele tem que contar uma outra mentira. E aí ele tem que contar mais uma mentira, a vida dele vai virando uma mentira completa. Então, quer dizer, essa pessoa vai acabar tendo amor pela mentira. Veyesh lecha leidá, shezot amidá, tevieu leait sheker be'ahiv. E a gente tem que saber, traços de caráter, eles são construídos por atos do cotidiano. De novo, parece que não tem gravidade. A pessoa contar uma mentirinha, ele aumenta um pouco numa história, ele muda um pouco aqui, ele conta uma mentirinha que ele inventou da cabeça dele, ele acha que não tem problema. Traços de caráter vão sendo construídos no dia a dia, essa pessoa vai chegar num falso testemunho, ele vai ainda fazer falso testemunho contra o seu companheiro, Mahmat Shehu Ohev Sheker, porque ele ama mentira, ele vive imerso nas mentiras. Veyesh anashim shemachlifim miktzat dvarim sheshamu blidat. E tem pessoas que mudam as coisas que eles escutaram sem conhecimento. Keinam samim lev beet shehem shomim advarim lachkor alamitatam. Eles não prestam atenção ao que a gente falou das fake news hoje em dia. Aqui a gente acaba tropeçando. Por mais que até agora a gente estava tranquilo, eu nunca falei mentira para prejudicar, para fazer mal para os outros, para causar danos, mas olha só, também é mentira
aquela pessoa que passou para frente informações que são mentirosas porque ele não checou se a mentira é verdadeira ou não. Eu lembro até hoje, Baruch Hashem, eu estou tentando sair de todos os grupos de WhatsApp, porque é impressionante como as pessoas passam para frente coisas que elas não checaram. Olha, essa pessoa aqui, ela teve um sonho que o Mashiach está chegando e... Espera aí, mas alguém checou isso em nome de Rabanim? É só você procura 2 minutos na internet, você vê que é tudo uma grande mentira. Ou aquelas mensagens, se você não passar agora para 20 pessoas, um bode vai te chifrar de cima de um penhasco. E as pessoas ficam apavoradas com esse tipo de coisa e saem passando para frente todo tipo de besteira. E, infelizmente, a pessoa recebe de um, recebe de outro, acaba virando verdade. Então, o Rambam fala, mesmo que 1000 pessoas repitam uma mentira, ela não vira verdade, continua sendo mentira. Então, não importa de quantas pessoas a gente recebeu, não importa que está com o selinho de uma rede de televisão, ou de um rádio, ou de uma revista, isso não quer dizer que a informação é verdadeira, não quer dizer que foi checado com toda a rigorosidade que deve ser checado. Eu vou contar para vocês, eu acho que eu já contei essa história, mas foi uma das coisas mais impressionantes. Isso é considerado a maior vergonha da mídia brasileira. Olha que incrível, para quem acredita na revista Veja de olhos fechados, olha que história impressionante. Eu lembro, na minha época de escola, quase na encarnação passada, época de escola, tinha um jornalzinho da escola que trazia algumas novidades, coisas legais. Uma das coisas, eles trouxeram uma reportagem da revista Veja sobre o boi mate. Alguém já escutou sobre o boi mate? Não. O que é o boi mate? Pesquisadores, eles fizeram uma experiência, eles pegaram células de boi e células de tomate e, através de bombardear essas células, eles conseguiram mesclar as duas células e, Baruch Hashem, a gente vai acabar com a fome no mundo, porque você vai plantar um tomate, que esse tomate ele tem características proteínas animais. Pelo judaísmo, esse é um problema. Como a gente faz a shritá desse tomate, como faz o abate kasher do boi mate, eu não tenho a mínima ideia. Mas olha que ideia incrível, você pega as células de boi com células de tomate, os pobres do mundo inteiro vão poder comer um tomate com proteína animal. Vai acabar com a fome no mundo e essa reportagem ela vem assinada embaixo por um engenheiro da USP, engenheiro da Escola Politécnica da USP, que fala, uau, isso é incrível, olha como a gente está avançado, a ciência vai acabar com toda a fome, com todas as doenças em pouquíssimos anos. Isso foi a reportagem da Veja, eu fiquei com aquela reportagem na cabeça. Alguns anos depois saiu que essa é considerada a maior vergonha da história do jornalismo brasileiro. Existe uma revista inglesa que todo ano, no 1º de abril, eles fazem uma reportagem sem pé nem cabeça, completamente absurda, para todo mundo dar risada. Naquele ano, qual que era a reportagem do 1º de abril, o dia da mentira? Era o famoso boi mate. Quer dizer, a revista Veja provavelmente não pagou pela informação, porque senão saberia. Então, primeiro problema, roubou informação de uma outra revista. E segundo, não checou a informação. Eles não perceberam que era uma brincadeira, que era uma piada, e publicaram como matéria séria. Umas 2, 3 semanas depois do 1º de abril. Quer dizer, pegaram a revista do 1º de abril e 3 semanas depois eles publicam numa das revistas, entre aspas, consideradas mais sérias no Brasil. Então, a gente vê até onde chega a mentira, até onde a gente tem que ser cuidadoso. Nunca ler uma reportagem como se isso é completamente verdade. Vai checar se é verdade ou não antes de passar para frente, antes de acreditar, de colocar todas as suas fichas nisso, vai checar se isso é verdade ou não. Então, também a gente entra aqui no grupo dos mentirosos, quando a gente passa para frente mentiras, sem ter checado antes, quando a gente já está quase investindo na Bolsa,
na compra do boi mate. Então, quem investiu para comprar boi mate, pode esquecer, o boi mate é uma brincadeira de 1º de abril. Olha que interessante, tem um dia da mentira. Como pode ser que a gente tenha um dia que a gente mente, brincadeira o dia inteiro, a gente fica falando mentiras, fazendo pegadinhas com as pessoas, um dia da celebração nacional, que é o dia da mentira nacional ou mundial. Não sei nem se é uma celebração mundial para a gente estar contente que nós sabemos falar mentira. Então, precisa tomar cuidado, precisa investigar e checar as informações antes da gente passar essas informações para frente. Gamzum dará, isso também é considerado um traço de caráter negativo. Ve'alze amar Shlomo HaMelech alav shalom, e sobre isso falou Shlomo HaMelech, Ve'ish shomea lanetzach yedaber, a pessoa que escuta com atenção. Então, de novo, aqui a gente falou de duas coisas. A gente checar as informações, e não só isso, a gente aprender a escutar as coisas para escutar com claridade e ter certeza que você entendeu bem a coisa. Quantas vezes a gente faz aquela brincadeira famosa do telefone sem fio? O que acontece? O primeiro da fila, ele fala uma frase para o segundo da fila, que vai passando para o terceiro, para o quarto, quando chega no último, já chegou outra frase completamente diferente. Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção, as pessoas não são cuidadosas para transmitir as coisas exatamente da maneira que elas receberam, e com isso vão tendo distorções. Se cada um acrescenta uma palavra, quando chega do outro lado, já chegou outra história completamente diferente. Fala Shlomo HaMelech, aquele que escuta. O que quer dizer aquele que escuta? Aquele que escuta com atenção. Ele vai falar para sempre. Olha a explicação desse passuco do Shlomo HaMelech. Mi shenoten lev lishmoa uleavin tochen ha'inyan ve'advarim asher yesapru. A pessoa que ele presta atenção e ele entende a essência das coisas que estão sendo passadas para ele, que estão sendo contadas para ele. Avur shesipru otam al derech haemet, já que foi falado para ele de uma forma como se isso é verdade, Sheloim tzabepiv lashon sheker, e ele vai ser cuidadoso, porque Deus me livre, ele não quer passar uma mentira. E se você mudar uma informação, olha, já me aconteceu algumas vezes, e isso é gravíssimo. Veio uma pessoa para mim e falou, olha, esse rabino aqui, ele falou que esse tipo de comida é proibido comer. Eu falei, não, mas por que é proibido comer? Não, não. É um tipo de comida completamente infestado. Esse rabino é o maior especialista que tem no mundo. E esse rabino, ele falou que não pode comer, que isso é infestado. Uma outra pessoa, ela vira para mim e fala, eu contei isso para a pessoa, falou, olha, falar em nome desse rabino que não pode comer isso. Eu falei, eu estava na aula, ele falou que pode comer, que isso tem problema comer no Brasil, mas aqui em Israel não é infestado e pode comer. Olha que impressionante, é um detalhe pequeno, mas mudou tudo. O rabino estava falando no Brasil e a pessoa estava falando informação sobre Israel. Uma outra história que aconteceu também, tinha uma pessoa que ela estava dando uma aula sobre tzniut, olha que grave isso, ela estava ensinando sobre o recato das mulheres, sobre como a pessoa tem que se vestir de acordo com a Alahá, a lei judaica, e entrou num tema que é um tema normalmente muito polêmico, sobre meia calça. E ela ensinou alguma coisa que, na verdade, ela se enganou. Tem uma diferença na numeração da meia calça do Brasil e da meia calça de Israel. Não sou especialista nisso, meninas, não tenho a mínima ideia o que significa o número de cada meia calça, mas eu sei que tem alguma diferença e a pessoa se confundiu e ela ensinou no Brasil o número de meia calça que é usado em Israel. Só que aqui no Brasil seria a meia calça da Emília, seria uma meia calça de lã, que quer dizer, não dá para usar uma coisa dessa. As pessoas escutaram e falaram, tá bom, você é uma pessoa confiável que está falando isso, e começaram a adotar esse tipo de conduta. Passou pouco tempo, Baruch Hashem, descobriram que foi um equívoco,
A pessoa avisou, juntou todo mundo, falou, olha, gente, eu me equivoquei, esquece isso, número do fio, alguém me escreveu, obrigado, porque não tenho a mínima ideia do que significa o número de uma meia calça, mas é o número do fio, e a pessoa descobriu que tinha sido um erro e esclareceu para todo mundo, apaga, não é o fio 40, é o fio 20 aqui do Brasil, é o fio 40 de Israel, que corresponde ao fio 20 aqui do Brasil. Olha que impressionante, uma pessoa não foi cuidadosa e mesmo sabendo que isso não era verdade, continuou passando para as pessoas que aqui no Brasil tinha que usar o fio de meia calça mais grossa. Veio uma vez uma aluna minha de Israel, e eu estava no Shabat, perguntei como que estava tudo, ela falou, eu estou horrorizada de estar aqui no Brasil. Eu falei, não, mas por quê? Eu falei, não, porque eu vi a esposa de um rabino aqui da cidade, um dos maiores rabinos, ela é uma mulher sem tzniut. Eu falei, oi? Como assim? Não, uma mulher, Deus me livre, que vergonha. Eu falei, mas por que você está falando isso? Não, porque ela não usa a meia calça fio X. Eu falei, mas quem falou que precisa usar isso? Não, eu escutei que quem não usa isso não está se vestindo com recato. Então, olha o cuidado que tem que ter. Essa pessoa já está julgando a esposa de um dos maiores rabanim da cidade, que é uma pessoa sem recato, por causa de um detalhe pequeno que foi passado incorretamente, mesmo depois que já tinha sido consertado. Quer dizer, a pessoa se equivocou, ela entendeu e consertou o erro dela, mas tem pessoas que estão passando para frente ainda de maneira equivocada. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque passar para frente, mesmo um pequeno detalhe errado, você pode mudar uma alahá. Você pode falar que uma coisa é permitida, que é proibida, uma coisa que é proibida, que é permitida, e Deus me livre, a gente pode levar uma pessoa para uma transgressão. Então, a gente tem que escutar com cuidado. Se você não tem certeza, não fala. Pergunta de novo, vai checar a informação. Se a gente não tem certeza da informação, guarda ela para você, checa essa informação, se ela é verdadeira ou não, e só depois a gente vai passar isso para frente. Por isso que eu falei, a gente tem que ser cuidadoso. Isso é um tipo de mentira, que se a gente não for muito cuidadoso, a gente pode tropeçar. Não é com más intenções, mas é por falta de cuidado. De certa maneira, a gente é considerado negligente por não ter checado a veracidade das coisas e ter passado para frente. Isso vale hoje em dia do coronavírus, para os dois lados. Tem gente sendo negligente de falar para as pessoas não se cuidarem e tem gente sendo negligente de causar pânico nas pessoas. Tem pessoas começando a ficar com problemas psicológicos graves. Por quê? Porque estão passando um pânico e mostrando também que a coisa é 10.000 vezes maior do que ela realmente é. Quer dizer, a gente não pode se descuidar, mas a gente tem que ter confiança em Hashem e não ficar aumentando as coisas. Só passa para frente coisas que a gente tem certeza. Não passa uma informação até checar se essa informação é verdadeira ou não, porque isso pode, mesmo sem intenção, a gente pode acabar causando muito dano para as pessoas.